tentar construir um cenário internacional de maneira que vá se enquadrando também essa realidade brasileira, para a gente poder entender melhor e também a realidade dos outros países, né, sobre o que está acontecendo no mundo. Eu falo que é uma realidade muito contraditória. E aí entra o tema, inclusive, da palestra que nós estamos fazendo, né? Digamos assim, qual seria a atuação dos revolucionários nessa realidade internacional que tem contradições e que, digamos assim, é uma realidade distinta do que nós já vivemos no passado. Eu vou partir de que, bom, tem o Lenin, que era um dos nossos mestres, né? Ele que falou ele que inclusive elaborou, ele foi um dos elaboradores desse negócio de que nós estamos na fase do imperialismo. O imperialismo é uma fase de decadência do capitalismo, de acordo com ele, e onde há destruição do que se chama das forças produtivas, né, do mundo, da humanidade e tal. O que significa isso? Nós estamos vivendo um aumento da crise econômica geral, mundial, principalmente a partir da crise econômica de 2007 e 2009, né? Onde houve, digamos assim, um certo craque, aí, uma quebra, né, do sistema financeiro, vamos dizer assim, e isso foi se aprofundando. Depois isso aumentou com elementos recessivos em 2020, nós passamos pela pandemia, que aí todo mundo se recorda, onde golpeou mais, inclusive, todo o sistema produtivo, a classe trabalhadora, esse negócio todo, e hoje nós vivemos essa situação onde nós estamos em picada, vamos dizer assim, estamos para baixo e as coisas só pioram, né? Logicamente, um pouco também como colocou o Altino, quando há uma diminuição, quando há essa crise econômica, há uma diminuição da arrecadação, há o que nós chamamos uma diminuição da taxa de lucro dos patrões, quando eles passam a ganhar menos, porque isso está acontecendo no mundo todo, eles têm que cobrar de alguém, que é aquele negócio como todo mundo, né? O trabalhador reivindica seus direitos e os patrões arrancam direito dos trabalhadores para poder equilibrar suas contas também. Só que isso daí tem, digamos assim, tem consequências, né? Primeiro é essa própria de que há um aumento aos ataques, dos ataques à classe trabalhadora, né? O Tino falou aí dos planos, vocês discutiram aí o problema dos planos aí do Haddad, que faz parte desse contexto a nível internacional. Como ele localizou também no início, o plano não é só brasileiro, o Milei também aplica o plano dele na Argentina, o Biden nos Estados Unidos, agora vai ser o Trump, o Macron na França, e bom, e nos países, e não só nesses países, também em toda a América Latina. Então, quer dizer, o pessoal está arrancando o couro do trabalhador exatamente para tentar ver se ameniza o problema dessa crise econômica internacional. Depois eu vou voltar nisso. Mas não é só isso, também aumenta a disputa imperialista entre as potências, né? Que eu também vou tocar um pouco, e esse aumento dessa disputa imperialista faz com que exista um aumento das guerras a nível internacional, né? E junto com isso, exatamente, porque como eles têm que buscar cada vez mais esse negócio do crescimento do lucro, seu faturamento e tal, eles têm que aumentar a destruição da natureza também, né? Então nós estamos caminhando, se você junta tudo, né, por uma situação que, né, o próprio Lenin, a Rosa de Luxemburgo, falava todo mundo de barbárie, porque nossas condições de vida estão piorando, a natureza está sendo destruída, né, a produção fica cada vez pior, nós vivemos uma pandemia, né, que é caos na saúde do mundo, e também estamos vivendo cada vez mais guerras, né? Então, perspectiva, eu falo que eu não gosto de dar mais notícias, mas a perspectiva é bastante ruim para o conjunto da humanidade, né? Mas a gente vai ver aí dentro o que nós podemos fazer. Mas primeiro para entender os fenômenos, né? Esse negócio, o problema da disputa imperialista entre as potências. Há um crescimento dessa disputa, porque aquilo não dá para todo mundo, né? Como é aquele ditado que tem, na casa que falta pão, todo mundo tem razão, é um negócio assim, né?
Então é mais ou menos assim, falta pão para o conjunto das potências imperialistas, os caras acham que o lucro deles está diminuindo, então um tenta arrancar do outro. Né? O grande símbolo disso é a disputa entre China e Estados Unidos. Há um crescimento, e a China, como ela teve um grande desenvolvimento depois, ela era um Estado operário, houve a restauração capitalista, ela teve um grande desenvolvimento industrial e tudo mais, ela, que inclusive vive uma crise econômica interna, particularmente no seu setor imobiliário, mas também no parque produtivo, ela tem que expandir para buscar outros mercados. E está fazendo isso. Então ela está entrando, mas em algumas áreas, né? O imperialismo norte-americano ele ainda se mantém hegemônico em muitas das áreas. Por exemplo, em toda a área de inteligência, toda a área de computação, né, toda a área de informática. Isso eles continuam detendo a produção disso. Esse negócio dos chips e tal, não sei se vocês acompanham no jornal, a guerra dos chips com a China, esse negócio todo e tal. Agora, a China entra principalmente na produção dos meios de produção, na área de extração, né, e vai entrando. Isso, obviamente, é aquilo, não dá para todo mundo. Né? É a mesma coisa quando você vê o seguinte, né? Hoje em dia eu já nem sei se tem, o pessoal mais antigo lembra, né? Todo o bairro tinha os seus mercadinhos, né? Aí chegavam os grandes mercados, na época Pão de Açúcar, Carrefour e tal coisa, e quebrava todo mundo. Ele baixava o preço, quebrava todo mundo, e depois ele aumentava o preço, obviamente, para se garantir. Então, essa competição capitalista que existe, é isso, quebra a gente e outros saem melhor. Essa é a lógica do sistema capitalista. Bom, então, como não dá para todo mundo, o que acontece? Existe aquilo que a gente chama também de concentração de capitais nas grandes empresas, nos grandes monopólios, e começa a entrar em crise tanto as indústrias nacionais dos países mais coloniais, como também entre os próprios países imperialistas. Então, se a gente der uma olhada no quadro internacional, nós vamos ver que, por exemplo, o imperialismo europeu está em decadência. A indústria, inclusive a Alemanha, está tendo elementos de recessão, mas também a França, a Inglaterra e o imperialismo japonês também. E bom, e o reflexo disso nos países coloniais é pior ainda, porque existe um processo em vários desses países de desindustrialização, como é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil está cada vez, a gente estava comentando aí, né, porque chega num ponto concreto lá, né? Antigamente aqui em São Carlos, não sei, tinha 20, 30 mil operários metalúrgicos. Hoje tem menos de 10 mil. Mas não aconteceu isso só em São Carlos. Né? Campinas tinha tipo 50 mil metalúrgicos, hoje tem 30. Também caiu mais de 20 mil. São José dos Campos, a mesma coisa. Mas isso para dar um exemplo concreto, mas não é só isso. Há uma desindustrialização de maneira global e faz com que o Brasil, como outros países, como é o caso do Chile, do Peru, sejam hoje o que se chama de mais exportador de commodities, né, do que de bens industrializados, né, como é o caso, por exemplo, do agronegócio. Então, há um crescimento muito grande do agronegócio brasileiro por causa disso. A gente exporta grãos, né, e também, como os outros países, há um crescimento, vocês podem ver, da mineração e da extração, tanto de minérios para a China, e minérios de ferro, ouro, esse negócio todo, como também de petróleo. Então, os países eles vão mudando um pouco o seu caráter. E o caso do México, por exemplo, que mantém a industrialização ainda grande, mas cada vez mais eles chamam de pátio traseiro, né? É o quintal dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma concentração industrial dentro do México, porque ele paga uma mão de obra muito mais barata. Às vezes, tem vários ramos industriais, por exemplo, hoje no México, em que a mão de obra está saindo mais barata do que a mão de obra chinesa. Né? Antigamente a mão de obra mais barata do mundo era a China, agora você tem países que estão ficando com uma mão de obra mais barata ainda, para ficar mais competitivo. Então existe essa situação que é um dos reflexos, certo? Já foi 10 minutos, né? Ok. Bom, isso aumenta também, isso é um reflexo, eu falei, por exemplo, na América Latina, essa competitividade entre as potências, e que o maior símbolo é a disputa Estados Unidos e China, mas também existem outras potências que estão no páreo. Então, se você pegar, por exemplo, principalmente na África,
você vai ver que, por exemplo, e lá chega inclusive a conflitos militares, como é o caso lá no Congo e no Sudão, que são hoje os dois principais conflitos militares na África. Existem mais, mas esses são os dois maiores, em que envolve, por exemplo, a Arábia Saudita, envolve os russos, envolve, vocês ouviram falar do grupo Wagner, por exemplo, que atua bastante na África, envolve a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né? Como a África, digamos assim, é mais pauperizada, digamos assim, a disputa não é só entre os grandes, tipo China e Estados Unidos, também entra outras potências menores, mas que entram para disputar isso aí também. Bom, esse é um aspecto. O segundo é o problema que eu estava falando, o aspecto econômico, tem reflexo no problema do ataque aos direitos dos trabalhadores e o reflexo na luta de classe, certo? Então, eu já falei da desindustrialização, e alguns países estão diretamente quebrados, como a Argentina. Agora, isso tem reflexo na luta de classe, que começam a existir lutas. Muitas vezes, é lógico que as lutas, às vezes você pega alguns debates, os companheiros falam, não, mas a classe está lutando pouco. O problema é que a gente tem que ver, eu acho, mais do ponto de vista histórico, né? Logicamente, a classe está lutando aquém do necessário. Esse é um elemento, ok? Mas por quê? Nós temos a caracterização que esse aquém do necessário ocorre exatamente pelo problema das direções. Ele estava dando exemplo, e outros deram aqui, de como atuam as direções do movimento operário, vamos dizer assim, o que atuam nos trabalhadores. Hoje os sindicatos estão cada vez mais pelegos, né? A gente também estava comentando aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, que é dirigido hoje pela CUT, mas que, tá pior do que Aqui tinha um dirigente histórico que era o Cabeças, né? Eu me lembro que eu vi aqui na época do Cabeças. E agora tá pior que o cara, mas está sendo assim. Você tem direções do sindicato, né? O Altino, eu acho que ele estava falando do problema da PUESP, que hoje você tem lá um conjunto de forças políticas que engloba até o PSOL, né? O pessoal da resistência do PSOL hoje faz parte da direção da PUESP. E todo mundo está lá para frear a luta. Então você tem, tudo bem, o pessoal fala, não, mas existe a CSP com lutas. Tá, mas quanto é a CSP com lutas no movimento sindical? 3, 4%. É por aí. Então você tem 96% de direções burocráticas que estão se dedicando a frear o movimento. Além de você ter partidos tradicionais como o PT, que abandonaram a luta dos trabalhadores e hoje estão administrando em nome da burguesia. E não é só o PT aqui, em todos os países e tal. Então a atuação dessas direções reformistas que hoje trabalham para segurar o processo de luta, a nosso ver, é um elemento determinante que a classe para de ir à luta. Logicamente, isso influi outros elementos também. Existe a fragmentação, existe a terceirização. Então, agora, mesmo assim, explode movimentos. Nós estamos vendo aí o problema da 6x1, que também foi citado. Esse pessoal, e é interessante, que eu estava lendo no jornal, que o cara mais votado lá de vereador de São Paulo, Alexandre, não sei das quantas, qual é o nome dele, sabe? Que é de direita lá, um molecão novo. Que foi escorraçado lá da atividade. Exatamente, mas como é o nome dele? Alexandre alguma coisa, né? Mas é o vereador mais votado de São Paulo, é de direita, tal, enquanto foi eleito com uma plataforma de direita, mas a base social dele que votou nele criticava ele porque ele não está apoiando o movimento 6x1. Ele tentou fazer um H lá e foi expulso da atividade. Então, quer dizer, existem essas contradições na cabeça e na consciência da turma, mas isso não quer dizer que não existem essas possibilidades de luta. E como eu falei, para a gente ter uma visão mais do ponto de vista geral, há explosões revolucionárias no mundo, né? Então, você pegar, por exemplo, nesse século, né? Não estou nem falando do século passado, nós tivemos Peru, em 2000, que derrubou o Fujimori. 2001 teve a Argentina, que aí derrubou um monte de governos, Equador também. 2005, Bolívia e Venezuela, que tentou lá os Estados Unidos promover um golpe na Venezuela. 2013 no Brasil, né, que depois teve a consequência até a derrubada do governo Dilma. 2009 teve Paraguai, Chile e Colômbia. Chile, um processo revolucionário também,
que as consequências eu acho que vocês acompanharam. 2021 antes, eu acho que vocês leram nos jornais Síria e Sri Lanka, né? 2013 nós tivemos o levante dos trabalhadores em Inglaterra, França e Alemanha, e 2024 o processo revolucionário em Bangladesh. Então quer dizer, não é que a classe fica parada, o problema, existe esse elemento subjetivo da direção, e o outro aspecto é que quando ela pode, ela vai lutando como pode, né? Por exemplo, o problema do proletariado. Tem gente que fala, não, mas o proletariado não está mais lutando. Não é isso, ele não luta mais, nós usamos essa expressão, como classe, organizado, com as suas organizações, exatamente porque elas estão cada vez mais à direita. Mas em todos esses processos, o proletariado cumpre um papel de linha de frente, quando a gente fala proletariado, né? Não a classe operária industrial propriamente dita. Nesse há um processo em que está cada vez mais difícil uma entrada de ideologias de direita, esse negócio todo. Mas se você pega o proletariado de conjunto, ele esteve na linha de frente desses processos revolucionários todos, né? Particularmente no Chile, por exemplo, no Peru também. Bom, isso com relação à luta de classes. O outro aspecto que tem a ver com isso que nós falamos do problema da destruição da natureza. É aquilo, para buscar cada vez mais lucro, as grandes empresas multinacionais estão destruindo o planeta. E ninguém dá bola para isso não, né? Faz muita propaganda aí com esse negócio de transição energética, que vai melhorar as coisas, mas tudo conversa fiada, né? Porque nós estamos hoje em dia sentindo na pele o que significa esse negócio. A temperatura do globo está aumentando. Por mais que o nego seja negacionista, cada vez nós estamos passando mais calor. E vocês vão ver o verão que nós vamos ter esse ano. Vai esquentar, que não vai ser fácil. E aí esse distúrbio da natureza. Esquenta, depois vem grandes tempestades. O que aconteceu no Rio Grande do Sul destrói as coisas. É o preço que a gente paga, né? O Engels, que era o companheiro do Marx, já tinha dito isso há muitos anos, né? Nós vamos pagar um preço de tentar, de trabalhar mal a natureza, porque é muito importante trabalhar a natureza desde o início dos tempos, mas o problema é que hoje está sendo de maneira degradada. E mesmo outra conversa fiada é dizer que a culpa é nossa, né? Porque você joga, sei lá, o copinho de plástico na rua, não sei qual é a outra coisa que você faz aí para danificar, que tudo bem, eu não sou a favor de jogar o copinho de plástico na rua, mas o problema é que são as grandes multinacionais que estão destruindo, por exemplo, as grandes empresas petroleiras. Isso aqui, a gente fala, isso aqui vai virar uma laranja murcha, porque o cara vai arrancar tudo que existia embaixo da terra para fazer combustível fóssil. E depois, lógico, eles falam que vão construir uma nova matriz energética. Óbvio que vai acabar isso aqui, né? Porque os hidrocarburetos são extinguíveis, então um dia vai acabar, então a burguesia vai construir isso. Agora, até lá, eles vão arrancar o máximo que der. Esse negócio do agronegócio no Brasil é um negócio impressionante. O pessoal falou das queimadas aqui. O problema é que o agronegócio, ele realiza todas as queimadas para aumentar tanto o problema da produção de gado como a produção de soja, por exemplo. E para isso faz grandes queimadas em toda a região do centro-oeste e na Amazônia. Agora as denúncias estão falando que inclusive começa a ter ligações entre o agronegócio e o crime organizado. Exatamente, são as mesmas rotas, digamos assim, né? O tráfico de drogas que vem da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai, e onde tem uma atuação, digamos assim, importante do agronegócio. Por que é importante fazer essas caracterizações? Isso daí depois tem a ver com o programa. Eu vou chegar lá, vai ser a última parte. Mas antes disso, falar desse problema das guerras, que é outro aspecto que é importante. Porque esse elemento que a gente fala das disputas imperialistas, quando a gente fala de disputas imperialistas, tem a ver com método, que é rapina, destruição, ocupação e tal. Ele envolve hoje as várias potências. Então, se você pegar lá, tem uns negócios que para nós pode parecer meio louco. Então, por exemplo, na Guerra do Sudão, não sei se vocês já chegaram a entender a guerra, né? Você, de um lado, você tem o governo do Sudão que recebe apoio da Arábia Saudita, da China e da Índia e do Egito. E do outro lado você tem as tropas, que o cara era vice-presidente,
que dirige os batalhões de ação rápida, que recebe o apoio dos Emirados Árabes Unidos. E os Estados Unidos e Israel tentam mediar um acordo. Então você fala, mas que porra de composição? É porque é isso aí, você começa a ter qualquer outra potência. Se você foi, eu não sei se vocês conhecem esse país, chama Djibouti, Djibouti. É um paizinho que fica lá no chifre da África, que é onde passa todas as mercadorias pelo Mar Negro, que depois sobe para o Canal de Suez. Então é estratégico. Esse paizinho, a especialidade dele é alugar base militar. Tem aí base militar de todo mundo, Estados Unidos, Itália, Alemanha, China, Rússia, todo mundo monta base militar lá, entende? Mas é por isso, porque todo mundo quer disputar sua parte. Isso leva a mudanças de composições. Por exemplo, no que a gente chama, o que chamam de Sahel, que é o Saara, por exemplo, está tendo um processo de todas essas nações que eram colônias do imperialismo francês, de romperem com a França. Então, romper literalmente. A França está sendo obrigada a retirar suas bases militares do Sahel. E isso tem a ver porque eles estão buscando novos, vamos dizer assim, parceiros comerciais entre as outras potências. E uma que é também escandalosa é a guerra do Congo, que se você olhar, você vai ver que é entre Ruanda e Congo. Você fala, pô, os caras estão lá, mas é uma disputa sobre a grande mineração que existe no Congo, e por trás disso tem as grandes empresas de mineração belgas, inglesas e tal. Então, está assim o mundo, né? E que essas a gente não fala, mas existem as duas grandes guerras que nós falamos que são o centro da luta de classes, ou o maior exemplo de como está a luta de classes hoje. Uma delas é a Ucrânia e a outra é na Palestina. Elas têm os elementos, digamos assim, que se tocam, que os dois são conflitos onde está sendo atacada a independência nacional desses povos, né? De um lado, a Rússia, que resolve... A Rússia está tentando reequilibrar a sua divisão no mundo, né? A Rússia tem muitas vezes... Porque, é lógico, você pode ter duas análises aí. Uma é dizer que a Rússia está tentando expandir sua dominação, né? A outra é que a Rússia está tentando perder menos, né? Porque se você pegar da época da União Soviética, todos aqueles países em volta da Rússia, inclusive a Ucrânia, eram países satélites da União Soviética. Com a queda e com a restauração capitalista na União Soviética, a Rússia perdeu uma série de países que passaram a, como eles dizem lá, ser a zona de influência de outros países imperialistas. Por exemplo, toda a Letônia, a Lituânia, a Estônia faz parte disso, a Polônia também fazia parte, né, do que eram os estados em volta da União Soviética, por aí vai. Então a Ucrânia cada vez mais também deixou de ser. E hoje a Rússia tenta pegar um pedaço dela, que é principalmente no leste da Ucrânia, e recuperar essa parte que principalmente é muito rica em mineração, né? Agora é uma guerra de agressão contra um país nacional, que tem a sua independência nacional. Então, por isso que é muito importante o posicionamento nosso de estar ao lado do povo ucraniano, com todas as contradições que existem no processo. Agora, ele espelha, isso que eu falo, essa situação política, porque do outro lado também, vocês vão ver que o conjunto das potências imperialistas, né, querem, na verdade, não querem a guerra, né? Logicamente, eles se pronunciam contra o Putin, né? Mas todo mundo que quer, na verdade, é que a Ucrânia ceda uma parte do leste do seu país para a Rússia. E quem resiste contra isso é exatamente a resistência ucraniana e os trabalhadores. O Zelensky, que pudesse, ele é o presidente da Ucrânia, ele também cederia uma parte da Ucrânia para a Rússia. Pode ser que agora a situação fique mais complexa para eles com a eleição do Trump, porque o Trump é um dos caras que fala o seguinte: entrega logo esse negócio aí, e está contra os subsídios que os Estados Unidos vêm dando exatamente para o exército ucraniano. E o principal tem a ver com a Palestina, né? Outro elemento, além do problema esse que eu falo do ataque à independência nacional, é que, então, tanto a Rússia, ela quer, digamos assim,
estabelecer, restabelecer, ou recompor uma ordem regional, como também Israel, no Oriente Médio, tem o objetivo de estabelecer uma nova ordem regional, daí sob o seu comando. Né? Falta 15 minutos. Beleza. Israel tentou fazer uns acordos, que chamam os Acordos de Abraão, com uma série de países árabes e muçulmanos, né? Inclusive a Arábia Saudita, o Irã já estava entrando nessa negociação também e tal. Aí, digamos assim, o problema é que o Hamas sabia que ia ter esse acordo, né? E que se fizesse o acordo acabava, podia botar uma pedra na luta da Palestina, e daí, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais popular, resolveu chutar o pau da barraca quando fez os ataques de 7 de outubro e falou: aqui, meu amigo, nós vamos para o pau de novo. E foi e desestabilizou todo o projeto que estava sendo construído, tanto pelo imperialismo como por Israel. Por que é importante essa caracterização? Porque tem a ver com isso, do problema das resistências. Do mesmo jeito que a gente acha que a resistência ucraniana é o elemento decisivo para impedir um acordo nessa parte da Europa, a resistência palestina é o elemento-chave que impede exatamente o acordo entre os países de estabelecer uma nova ordem na região. Porque se você olhar a fundo, logicamente o imperialismo norte-americano e o imperialismo europeu é aliado incondicional de Israel, perfeito. Agora, China e Rússia fala contra o genocídio, tal e coisa da declaração, mas não mete uma arma lá, né? Não ajuda os caras de maneira nenhuma, não mete um tostão. Ao contrário, China tem uma série de negócios com Israel e Rússia também, né? E os dois trabalham junto com os outros países, contra a regionalização do conflito. Da mesma forma, trabalha a Arábia Saudita, trabalha o Iraque, trabalha todo mundo, inclusive o Irã. Todos os ataques que o Irã fez, inclusive em Israel, foram controlados. Exatamente porque ele quer, na verdade, aquele negócio. Ninguém quer explodir. Agora, você tem aquele cara, daqueles exemplos, né? Quando você está na escola, você tem aquele baixinho que fica arrumando briga. Aí você tem que entrar, né? Você vai fazer o quê? Você não vai poder deixar o cara na mão. Você até não quer. Você fala: eu não queria até entrar, mas, pô, vamos ter que entrar nesse empurra. E acaba levando todo mundo. Porque a resistência palestina, ela, por um lado, ela estabelece isso. E está obrigando Israel, de certa maneira, a manter os ataques e tudo. Mas isso tem um custo para o Estado de Israel. O primeiro custo, né, é que nós achamos que está sendo desmascarado esse negócio de Israel ser um país democrático, liberal e tal, como eles tentam aparecer, e está cada vez mais explícito para o conjunto da população que isso daí é um enclave militar, imperialista, que está exatamente aí para garantir a ordem no Oriente Médio. Esse é o primeiro elemento. E isso está levando consequências internas, né, do Estado de Israel. Tem mobilizações massivas contra o governo, de 700 mil, 1 milhão, manifestação na casa do Netanyahu e tudo. E também problemas nas Forças Armadas. Estava lendo um artigo hoje que a deserção no exército de Israel está batendo 17%. Né? E para vocês terem uma ideia, está tendo uma saída, um êxodo, né? Porque Israel sempre pediu para os judeus virem tudo para o Estado de Israel para poder se estabelecer e atacar os outros países. Só que está tendo um êxodo, desde que começou o conflito em Gaza, de 1 milhão de habitantes de Israel que deixou o país, porque falam: não estou afim de ficar metido, né, nessa Israel que é construída. Então, essa caracterização toda leva a esse problema da política, né? E qual é o papel nosso dos revolucionários nesse processo. Em primeiro lugar, nós achamos o seguinte: o nosso papel, em primeiro lugar, é, intervir em todos os conflitos que estiverem existindo, tanto nas lutas na América Latina, na Europa, em apoio e solidariedade à guerra aos palestinos, à resistência palestina, à resistência ucraniana e tudo mais. Esse é o primeiro elemento. Segundo, tem que levar nosso programa revolucionário, né? E nós sabemos que, do ponto de vista do programa revolucionário, a consciência dos trabalhadores nem sempre concorda. Mas você tem que usar aquela expressão, né, que o Lenin fala, explicar pacientemente, né? Então, no sentido primeiro seguinte, a única solução para essa crise é a gente fazer uma revolução socialista mundial.
por mais que pareça viagem na maionese. O cara fala, pô, nessa conjuntura, o cara propõe um negócio desse. Bom, mas como disse o próprio Trotsky, né, as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Né? Um outro exemplo que a gente tem é que em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, o Lenin estava com 20 caras lá, nem o Lenin, aquele encontro lá de Zimmerwald reuniu 20 internacionalistas, né? E o partido bolchevique estava destroçado. Quando chegou em 17, os caras tomaram o poder na Rússia. Porque é isso, as revoluções, elas são acontecimentos que têm a ver mais com essa globalidade da situação do que só com os elementos específicos. Então a necessidade de colocar isso é importante. Para isso, nós temos que explicar que por que essa revolução é importante? Porque nós temos que expropriar os grandes meios de produção da burguesia. Não vai resolver o problema da natureza a nível mundial se não expropriar as grandes empresas petroleiras. Não tem como. O cara vai continuar pegando dinheiro. Enquanto ele puder, ele vai furar o mundo. Sabe aquele negócio? Para fazer extração de petróleo, de minério, meio ambiente pouco importa. Entende? Ou você tem a expropriação dessas empresas, né, sua estatização e colocar elas sob o controle dos trabalhadores e da população mais carente, ou então não tem solução para a crise. É a mesma coisa que o Tino estava falando do sistema de transporte. É o que ele falou agora. São Paulo é um negócio impressionante, né? Porque tem tarifa zero no domingo. Mas por quê? Porque os caras ganham dinheiro que só aportam essa tarifa zero no domingo, que é tudo subsidiado pela prefeitura, e corta os ônibus, né? Porque eu ando de ônibus, então tem menos ônibus no domingo do que tem durante a semana. Porque o cara só pensa em ter lucro. Ou vocês agora descobriram que o PCC está lavando dinheiro nas empresas de ônibus. É óbvio. Não são os únicos bandidos e não é a única organização do crime organizado que está metida nas empresas de ônibus em São Paulo. Tem um monte, certo? Os caras podem não ser do PCC, mas que é tudo bandido, dono de empresa de ônibus, vocês podem ter certeza. Ou você expropria isso, coloca sob controle dos trabalhadores, ou não tem solução possível. Então, estou dando um exemplo menor e o exemplo maior das grandes empresas. E, logicamente, nós não podemos negar, e nós temos que preparar a classe para isso, que para fazer esse processo, ele vai se dar de maneira violenta, porque ninguém vai entregar o que tem de boa. Costumo falar, você não acha que vai tomar o controle da General Motors, lá em São José dos Campos, ou da Toyota, em Indaiatuba, da Volkswagen aqui em São Carlos, de boa, vai chegar, bater na porta e falar, entrega aí que nós vamos... Não, você vai ter que botar o cara para fora, e o cara vai resistir, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o agronegócio na Amazônia e no Centro-Oeste. Os caras metem bala mesmo e estão matando os ambientalistas, estão matando indígenas, isso aqui no Brasil, né? Fora os crimes que eles cometem na periferia, esse negócio todo. Então fazer essa propaganda política, né? que da nossa estratégia é um elemento fundamental. Junto com isso, tem um elemento que a gente acha chave, que a gente fala que nós temos que também desmascarar o conjunto dessas organizações reformistas e traidoras, que hoje são o maior empecilho para o problema da luta de classe e dos trabalhadores se organizarem. Eles passam essa ideologia. Às vezes eu pego assim e falo, o pessoal fala o seguinte, não, a direita está metendo na cabeça dos trabalhadores a ideologia do empreendimento. Todo mundo tem que ser empreendedor. Eu falo, mas quem é essa direita? Essa não é a política do PT? Eu vi lá o discurso do Haddad, ele falou o seguinte, isso aqui nós estamos fazendo, o trabalhador não vai pagar imposto de renda, não é para comprar carro, comprar terreno, não, para poder fazer inversão nos seus empreendimentos. Ele vai poder ter sua própria iniciativa, não sei o que ela tal. Então essas organizações têm o mesmo programa, não existe uma diferenciação. Existe uma diferenciação, no meu modo de entender, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista de como encarar a sociedade, esse negócio. Agora, em programa político, econômico, não existe diferenciação. E mais, eles atuam dentro do movimento dos trabalhadores. Então nós achamos que nós temos que explicar isso. É lógico que, veja só, ninguém está dizendo que isso é fácil, né? Mas é necessário. E essa é a nossa tarefa principal. Porque, veja só, se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Se a gente não dizer a verdade para a classe, tendo paciência, que de início o pessoal vai estar contra nós, que o pessoal vai não acreditar, que o pessoal tem ilusões, tá bem.
Mas nós temos que saber o seguinte, essa é a nossa tarefa histórica. O Lenin dizia isso. A consciência revolucionária, ela vai de fora para dentro da classe. E é isso que nós estamos dizendo. Esse é o papel dos revolucionários, explicitar a verdade para a classe. Mesmo que você tenha paciência, como eu disse, para ir organizando, ganhando gente. Vai passar por isso que nós estamos fazendo aqui essas conversas de início com pouca gente e convencendo os companheiros, atuando nas greves. Por exemplo, estava falando lá em Campinas agora, a gente está na greve, a gente esteve na greve da Toyota, isso fez com que mudasse a nossa relação com a peãozada muito forte. O Altino está lá atuando no metrô, nos conflitos que tem, nas greves. Temos que estar nesse negócio e dentro desse negócio, ou desses processos de mobilização, todos eles, solidariedade à Palestina, luta do 6x1, a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra o machismo, temos que estar em todas essas frentes, né, participando. Agora, dentro disso, nós temos que apresentar nosso programa, que culmina, lógico, com a construção do partido. Você fala, ó, venha se unir a nós para a gente ter mais gente, exatamente para fazer essa propaganda política. Volto a dizer, é uma situação difícil, não é que é fácil. Agora, na boa, eu estava falando, não gosto de dar uma notícia, mas se continuar assim, nós vamos para a barbárie. É isso, vai ter mais epidemias, vai ter a destruição da natureza, a destruição do mundo, a classe operária vai ser jogada na miséria, cada vez nós vamos viver pior, e se viver pior, vai ter aumento de criminalidade, vai ter aumento de violência na periferia, mais gente vai morrer, porque esse é todo um aspecto, né, que nem deu para tocar aqui, que é os massacres que eles estão fazendo na periferia, que é para conter a população mais pobre e carente, aquele negócio, em bairro burguês ninguém mata ninguém, né? Mas é isso que eu queria colocar para vocês, a situação internacional e o papel nosso aí. Então, eu acho que hoje a gente tem esse debate sobre o problema do crescimento da ultradireita, né? Do ponto de vista mais ideológico, porque eu acho que a ultradireita sempre existiu, né? Na minha opinião, quem mais incentiva isso é exatamente o que é chamado de esquerda, né? Porque, veja só, é aquele negócio, hoje nós temos o governo Lula, vocês viram aí o pacote do Haddad, é um pacote de maldades aí, como chamou o Altino. Aí depois a turma decide votar no Bolsonaro, ou em um candidato de direita. Aí você vai falar que a massa é burra. O grande problema é que o suposto cara de esquerda foi o que fez o pacote de maldade para, né, privilegiar o capital financeiro. Então a massa falou o seguinte, não vou votar nele, não, vou votar no outro. Certo? Então não é que a massa é burra, entende? O grande problema é que a esquerda dá elementos para que o conjunto dos trabalhadores chegue a uma conclusão distinta. Por que eu estou falando isso? Porque esse negócio do escutar, eu acho que esse está sendo o grande problema. O problema da participação na luta ele é fundamental para você ganhar o respeito e você ter uma localização estratégica. Agora, nós temos que levar um programa para a classe de maneira que seja diferencial e que é um programa que diga a verdade. Então, por exemplo, nós falamos desse negócio de Palestina, que nós achamos que é o epicentro do processo revolucionário mundial. Nós somos contra o genocídio da Palestina. Num sentido, nós somos pela paz. Agora, nós sabemos que para chegar ao fim do genocídio, tem que derrotar Israel militarmente. Não tem fim do genocídio. Os caras não vão parar. Os caras que são sionistas, eu falei igual o nazismo, não tem como. Do mesmo jeito que, né, Hitler invadiu a Polônia, depois foi indo, Áustria e tal, aí chegou a Rússia, e tiveram que destruir o Estado nazista para você restabelecer, inclusive, uma democracia burguesa, é o mesmo que tem que ser feito em Israel. Não tem paz enquanto existir o Estado de Israel. Então, todo mundo que defende a política de dois Estados, e daí quem defende a política de dois Estados é o imperialismo norte-americano, é a China, é a Rússia, é a Arábia Saudita, o PT no Brasil e toda a esquerda brasileira. O PSOL defende a política de dois Estados. Então, é difícil você chegar e falar, meu amigo, vai ter que destruir o Estado de Israel porque não tem acordo com esses caras. É difícil. Ainda mais porque está todo mundo defendendo a política de dois Estados. Agora, esse nadar contra a corrente, você nadar contra a consciência da classe, é um elemento fundamental. Para a educação e segundo também para criar uma referência alternativa com relação a isso.
Porque vai ser verdade, essa guerra não vai acabar. Vocês veem, mas nem os Estados Unidos conseguem segurar Israel. Falam, não, vamos negociar uma paz aí imediata e tal. E os caras querem destruir os palestinos. Então não tem. E para destruir Israel militarmente, vai ter que ter uma guerra regional. É que eu falo, não gosto de dar má notícia, mas é verdade. Por quê? Porque Israel é muito forte militarmente, tem um apoio do imperialismo norte-americano. Como é que os palestinos lá, o Hamas, por mais que tem, é que os caras são resistentes, porque não foram aplastados, é a mesma coisa que o Hezbollah e tal. Agora, como é que eles vão derrotar Israel? É impossível. Tem que entrar o Irã no combate. Vai ter que entrar o Iraque, a Arábia Saudita e tal. Tá legal o pessoal do Iêmen, mas a mesma coisa, a quantidade de mísseis que o cara tem no Iêmen lá. O pessoal pode ser bem intencionado, mas não dá para eles. Então vai ter que ter um conflito regional para destruir o Estado de Israel. Você precisa já sair agitando isso? Não, mas você tem que explicar isso para as pessoas. O pessoal tem que entender qual é a estratégia. Eu acho que do ponto de vista também da política nacional tem a ver com isso, por isso que eu estava falando. O problema da ultradireita, mesma coisa. Hoje em dia, o grande problema, eu estava falando, esse negócio do governo Lula. Se você não estabelece uma estratégia, eu nem gosto desse negócio de esquerda e direita, eu falo isso porque dá a impressão que o Lula é de esquerda, o Lula não é mais de esquerda, aquele negócio, é má notícia, pode ser para muita gente, mas hoje o Lula é um governo burguês, hoje existe uma coisa que é a frente ampla, o pessoal fala, porra, a direita ganhou a eleição, ganhou o Kassab, tem 3 ministérios no governo do Lula, o segundo partido que mais elegeu é o MDB, 3 ministérios, lá que anunciou lá o pacote junto com a Haddad é do MDB, entende? Então, porra, quem que é a direita aqui? É aquilo que eu falei, quem que defende os empreendedores? Pode ser uma má notícia para nós, né? Principalmente os mais velhos que participamos da fundação do PT, tivemos lá então. Agora, a verdade é essa, o PT hoje é um partido burguês no governo burguês. Então, não adianta nem falar que ele é esquerda. Como é que é esquerda? Se ele defende esse plano, que é um plano de direita, se o plano econômico dele é esse, entende? Por isso eu acho que agora nós, a nossa única saída é a delimitação programática, com os caras e delimitar isso desse campo de que nós somos para oposição. O esquerda tem a ver com isso, né? Porque tem a ver com o imaginário popular aí, mas nós temos que ser oposição categórica ao governo Lula a nível nacional para você poder capitalizar uma parte. Porque eu digo para vocês, né? O Toninho estava falando da classe. Eu vejo lá, por exemplo, da experiência que eu tenho lá nessa eleição em Indaiatuba. Você tem uma maioria da classe que volta à direita, mas não quer dizer que ela foi ganha programaticamente pela direita. O cara vota pela direita porque é contra esse programa da esquerda. Agora, como é que ele não vai ser? Você fala, então vota na gente. Bom, a gente não conhece, mas essa é a alternativa que o cara vê. Eu digo uma coisa para vocês, ninguém quase toca no assunto. Abstenções em São Paulo. Não sei se vocês viram, saiu na matéria no jornal. A abstenção teve mais voto do que o Boulos. E se você soma abstenção, voto Nunes e branco, é mais voto que o Nunes. Então você tem numa eleição de São Paulo 30 e pouco % que não participou do processo eleitoral. Aí você fala, bom, tudo bem, a direita é quem então? Quantos? O Nunes teve 30% dos votos. A grosso modo, vamos lá, 34, 35. Se você tiver metade do pessoal que está ganhando pro programa de direita, você tem 17, 18%. Então você tem uma margem de disputa de gente que é muito grande, pô. Então eu sou daqueles que eu acho que, lógico que a situação da adversa para nós está difícil para a gente, mas se a gente fizer uma disputa política, apresentar nossos programas, der uma alternativa, eu acho que nós temos, inclusive, não a maioria, vamos continuar sendo minoria, mas eu acho que vai ter uma quantidade dentro da classe trabalhadora que vai falar, bom, é uma alternativa. E o nosso trabalho é esse, eu acho, você ir pacientemente tentando ganhar as pessoas, explicando, mostrando alternativa, participando dos processos de mobilização. Agora, nós temos um inimigo forte pela frente, volto a dizer, que é isso, são as organizações reformistas. Porque na medida que eles reforçam o discurso da direita, isso obviamente cria um obstáculo até de credibilidade para nós, né? O cara fala, mas será que esses caras têm razão mesmo? Até isso, a direção histórica deles está dizendo outra coisa. Agora, volto a dizer, é um desafio nosso, histórico,
Porque, para fechar, como o Altino falou, ninguém descarta que venha outro 2013 aí. A questão é a gente estar preparado para disputar essa vanguarda, entende? E fazer o balanço, nossos erros, nossos acertos. Agora, o que é isso, né? Eu listei aqui, não foi só. O Brasil foi em 2013, mas teve no Peru, teve no Chile. No Chile nem dá para a gente contar aqui, qualquer dia a gente vem e conta essa história. Era um negócio impressionante, o que era a primeira linha, o grau de enfrentamento com as instituições, né? Isso lá levou a se construir uma nova Constituição, que depois foi para a direita também, porque os caras que foram eleitos, tudo aparelho. E lá foi nem era esquerda, chamada, o pessoal alternativo, né? Era tudo ecológico, ambientalista, indígena, caramba, tá? Aí todo mundo foi lá, votou a Constituição pela direita também. O negócio é difícil, né? Mas foi um processo como um processo. O Peru é um negócio assim impressionante. Isso vem desde Fujimori. Os caras vêm derrubando tudo que é governo. E é uma organização da classe muito forte. Então, eu acho que esse é o desafio nosso que está colocado. Difícil, mas é a vida, né? Quem faz a opção de vida de ser um revolucionário sabe que é uma vida de sacrifício, né? Então, eu acho que isso vale a pena e acho que esse é o desafio que a gente tem que comprar.